Oi pessoal, tudo bem? Eu vi um experimento daquele pesquisador cientista japonês Masaru Emoto, onde ele trabalha fazendo experimentos com água. Então ele fala ali com a água, ele manda vibração para a água, falando ali perto dela, e ela faz desenhos. Aí eu vi um experimento dele também, esse específico, ele fez com arroz, colocou o arroz assim, cobriu com água. E aí, para o primeiro, ele dizia muito obrigada. Ele fez em três, colocou em 3 potes. O primeiro, ele dizia muito obrigado. O segundo, ele dizia você é um idiota. E para o terceiro, ele ignorava. Aí, no final, aquele que ele dizia muito obrigado, tava assim com a água super clara, tava super bonito, tava começando a brotar. Aquele para quem ele dizia você é um idiota, ficou totalmente escuro, ficou todo preto. E aquele que ele ignorava começou a mofar também. Aí eu pensei, porque nós acabamos de ver aí o livro, né? Esse livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, e o Napoleão Hill falou ali ele fez uma entrevista com o diabo, e o diabo diz que o amor é uma das armas que ele usa para que a gente se aliene a ele. Ele diz ali no livro, eu fiz uma série, eu deixo aqui para você ver, se você não tiver visto, ele disse ali no livro que 98% da população do planeta está alienada a ele, apenas 2% pensa por si próprio, então ele não povoa a mente dessas pessoas. Ele explicou ali no livro também, com clareza, que ele não existe fisicamente como aquela besta de rabo comprido e chifrudo, que ele é sim a porção negativa do átomo, que ele é aquela parte como aqui a gente, né, nessa realidade do dual, do relativo, nós sabemos que tudo é constituído de átomo, então e aqui tudo que tem a sua contrapartida, então ele é essa contrapartida da energia, ele é a parte negativa da energia, mas ele só vive, ele só pode tá fazendo coisas, e o principal que ele faz é nos deixar viver na falta e na escassez durante toda a nossa existência. E ele diz que há 98%, repetindo, das pessoas do planeta que estão sob o jugo dele, que estão levando essa vida de falta e de escassez em todos os setores, porque é esse o trabalho dele. Então, mas ele só pode fazer esse trabalho se ele for alimentado por nós na nossa mente. E ele disse como é que ele entra e toma posse da nossa mente. Quem é que abre a porta para ele? É o medo. E como é que o medo pode entrar na nossa mente para abrir a porta para ele? Ele diz que ele próprio planta o medo na nossa mente. E por quê? Porque a gente não pensa, nós não pensamos por nós próprios. Ele disse que a gente vai seguindo ali aquela caixinha dos dogmas que nos entregaram, que nos passaram, e ele bate forte nesse livro, ele diz que os principais para que as crianças já comecem logo cedo a esquecer como é que pensa por elas próprias, são os pais, os dirigentes religiosos e a escola. Ele bate muito forte nessas 3 instituições nesse livro. Eu acredito que seja por isso que está escrito aqui também que esse livro ficou só no manuscrito, sem ser editado, sem ser colocado à venda por 80 anos, porque ele foi aconselhado pelos familiares, conselheiros e pelos irmãos da igreja dele, porque ele não era um ateu, ele tinha uma religião, ele tinha uma igreja, mas ele bate forte nessas instituições. Eu acredito que seja por isso que o livro ficou tanto tempo proibido, digamos. Porém, agora que ele foi lançado, ele foi o livro mais vendido de 2020. E tá certo, eu já fiz o livro, agora eu não estou falando dele. Eu só vou trazer essa parte, quer dizer, estou falando dele, mas não estou lendo ele agora. Eu já li e deixo aqui para você ver. Eu estou falando dessa parte exatamente porque quando eu li que ele disse que o amor é uma das coisas, então, aí ele disse, ele planta o medo na mente da pessoa, o medo abre a porta para ele, ele entra, toma conta, e aí então nós nos alienamos a ele, ou seja, nós cedemos a nossa mente a ele, ou seja, é ele que dirige os nossos pensamentos. E aí vem a lei do ritmo hipnótico, que faz com que todos os pensamentos que sejam ali repetidos ritmadamente, ou seja, que sejam repetidos
incessantemente, ela transforma isso em realidade. Mas ainda bem que a lei do ritmo hipnótico, ela faz isso para os dois lados. Se a gente pensar positivo também, ela vai trazer sucesso para a nossa vida. Porém, se quem está ali no comando, quem está soltando ali, quem está ali como que diz, na matriz ali, aonde está todos os nossos pensamentos, digamos que seja aquela coisa, aquelas máquinas de slide que havia antes, que a gente tinha que ir soltando, assim, digamos, se quem está ali escolhendo os nossos pensamentos, nos impulsionando a pensar é o diabo, ele vai nos fazer ter pensamentos negativos. E aí a lei do ritmo hipnótico, ela é imparcial. Ela não vai medir se é negativo ou se é positivo. Ela vai simplesmente transformar em realidade tudo aquilo que a gente pensar incessantemente. E então, ele, depois que a gente se alienou a ele, então, ele disse que uma das coisas que faz também com que ele possa ter toda essa facilidade de estar fazendo com que a gente continue incessantemente pensando negativo, depois que ele tomou conta da nossa mente, é o amor. E aí eu fiquei assim, realmente, falei, meu Deus, não é possível isso não é possível, como que eu vou entender isso? E até no vídeo seguinte eu falei então que a ficha tinha caído, que então não é aquele amor incondicional que Jesus Cristo veio nos ensinar, mas sim aquele amor apego, aqui da nossa realidade do dual. E aí, mas aí ficou ainda essa meio uma pulga atrás da orelha, mas como que pode ser isso realmente, né? E aí eu fui também ver um filme que eu já tinha visto, uma série que eu já tinha visto, o Guerra nas Estrelas, porque eu vi uma palestra do professor Hélio Couto e ele disse que aquilo realmente aconteceu, que o De Luca lá, ele canalizou toda aquela primeira trilogia lá, assim, super rápido, que aconteceu em uma galáxia muito distante. Até eu recomendo, é super, super legal quando a gente assiste com esse olhar filosófico. E aí eu fui assistir novamente e aí ficou muito claro, porque o Jedi lá, que era o primeiro lá, que eles acreditavam que era o principal, que seria ele, o iluminado, o maior realmente, a gente vê ele lá desde o início, quando ele era criança, um menino lindo, e toda criança é um anjo. Então, depois a gente vê que por causa do amor apego, ele passa para o lado escuro da força, que é exatamente o que o diabo disse. Existe... o professor Hélio Couto explica também que o mal tem força, o bem tem força, porém poder só tem Deus, só quem tem é Deus. Porém, então, nessa realidade do dual, a gente sabe que há luz e sombras. Então, se a gente começa a se rebelar contra aquilo que é nessa vida, por exemplo, nessa vida a gente nasce, fica aqui o tempo que tem que ficar de acordo, isso não é a gente que determina, a menos que a gente se suicide, mas aí a gente está cometendo uma infração, nossa, agora ficou, eu acredito, então, porque quem determina quando a gente chega e quando a gente parte não somos nós, tem alguém no comando para isso. E aí então, se isso é natural, e ele lá no filme, ele se rebela contra, porque ele perde a mãe dele morre nos braços dele, depois de ter sido, então, ali agredida, ter sido torturada por aquelas pessoas que pegaram, aqueles seres lá estranhos que pegaram ela, e aí dali ele já se deixa dominar pelo ódio, ele sai, ele extermina todos, e depois ele começa a sonhar que a mulher dele também vai morrer de parto, e aí porque ele não aceita isso, ele até conversa com Yoda, e ele diz a ele, não, mas isso, a morte é natural, é uma coisa natural. A coisa mais natural que pode acontecer para uma pessoa que esteja viva é a morte, é a única coisa que é certa e que todo mundo pode saber, que saiu do berço, vai para o túmulo. E então, mas ele não aceita isso, e por isso ele se entrega ao lado escuro da força, e ele se torna o próprio, aquela figura lá que ele se torna totalmente horrível, né, que ele não pode nem se olhar no espelho, ele tem que colocar aquela máscara lá. Então ele se torna, e o diabo diz no livro também, que ele tem todas as pessoas que se alienam
com o tempo elas passam todas a trabalhar para ele. Então foi aí que eu entendi como foi, por que ele disse, com essa parte do filme ficou super claro que é esse amor-apego, e ele disse que é porque esse amor faz a gente perder a razão e a força de vontade. Porque olha aí, se não ele não perdeu a razão, ele perdeu completamente a razão, porque ele como tudo que ele sabia, ele era um especial ali, se fosse colocar entre todos os outros, um iluminado, um Jedi ali. Então ele perdeu totalmente a razão, porque ele queria controlar. Todo mundo podia morrer, menos os próximos dele, aqueles que ele amava. E aí depois que ele se entrega à força também, para se entregar à força negativa ali, o lado escuro da força, ele também perdeu a força de vontade dele, porque ele podia ter tido mais força de vontade para voltar a si, não é? Então isso ficou muito claro para mim, mas aí eu fui ver também como é que é essa coisa também do amor, dessa coisa da gente estar vibrando, porque ele saiu da vibração da luz para a vibração da escuridão. E aí, baseado nesse evento, não, nesse experimento do Dr. Masaru Emoto que eu vi, que ele fez ali com arroz, eu fiz também o meu próprio experimento, assim, baseado na vibração do pensamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui o experimento, tá? Aqui então, gente, o experimento, esse aqui, olha, nesse vidro aqui eu escrevi amor, tá? E nesse aqui, então, eu escrevi ódio, raiva, tá bom? E aí, então, dá para ver a diferença de cor aqui dos dois, olha. Dá para ver bem que eles estão com cores diferentes na água, né? Esse aqui, onde está escrito amor, ele ficou com essa cor rosada de alguma coisa que fermentou. E o cheiro, vocês estão vendo que está aberto, também é um cheiro de fermentado, um cheiro agradável, está destampado, de fermentado. Já esse aqui onde está escrito ódio, ele está tampado, porque vocês eu não queria tá trazendo esse cheiro para vocês, porque o cheiro é de absoluto, é de podre, é um cheiro realmente desagradável. Quando eu abri para verificar antes de gravar, a casa ficou toda impregnada desse cheiro. Eu tive que abrir tudo para ventilar, porque o cheiro está realmente forte, por isso que eu estou fazendo com o vidro tampado, então. E isso para estar mostrando, então, que esse experimento que eu fiz foi apenas com a vibração do pensamento. E está claro, está absolutamente claro. Então, imagina como é que pode ser, como é que fica com a gente, assim, no nosso organismo mesmo, no nosso corpo físico, pois a gente sabe que nós somos constituídos basicamente de água, de líquido. Como é que fica, então, se a gente estiver fomentando pensamentos de raiva, ressentimento, mágoa, ódio no nosso mental? Que cheiro, entre aspas, é o que a gente vai estar exalando, e em frequência a gente vai estar vibrando, não é? Então é esse o experimento que eu queria trazer para vocês, o meu experimento, não falando, apenas pensando, apenas trazendo então a vibração do meu pensamento para ver como é que reagiria, e eu fiquei assim completamente estupefada de ver, de sentir, porque é o cheiro que faz a grande diferença, além da diferença da cor, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado, tá? Peraí que eu vou continuar, tá? Então, vocês viram aí que o meu experimento foi diferente do dele, porque no dele ele disse para o primeiro pote muito obrigado, para o segundo você é um idiota, e o terceiro ele ignorou. O meu, eu simplesmente vibrei, eu simplesmente pensei, eu olhava para cada um deles e pensava, eu não verbalizei nada, e vocês viram aí então o resultado. E aí eu fui ver que é exatamente então o que faz a gente poder se desalienar do diabo, poder tirar o medo completamente do nosso mental, e assim não vai ter quem abra a porta para ele. É a nossa vibração, é a frequência que a gente vai vibrar, porque se tudo aqui, como a mecânica quântica diz, e o professor Hélio Couto explica tão bem ali
no site dele, no site oficial dele, ali no Caminho das Palestras, para quem quiser fazer a ressonância harmônica, que é uma ferramenta fantástica, que nós estamos todos mergulhados no vácuo quântico, nós estamos em Deus, é como Jonas na barriga da baleia, a gente está na barriga de Deus, a gente está no pensamento de Deus, tudo, a primeira lei hermética tudo é mental. E aí então o princípio do hermetismo que fala das leis naturais, das leis que são absolutas, das leis que regem a vida, é o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, para dizer que tudo é energia, nós estamos mergulhados nessa onda eletromagnética, e aí o professor Hélio Couto explica que cada átomo vibra 15 trilhões de vezes por segundo, e que o nosso cérebro vibra 20 ou 12 vezes por segundo, isso para que a gente possa ter uma conversa. E aí ele diz que a única diferença, a mecânica quântica explica que a diferença, e dá para ver ali naquele filme Quem Somos Nós, que é como que fala? O nível de vibração, a única coisa a diferença é o nível de vibração. Se a gente está vibrando muito baixo, a gente está lá para o lado da sombra, a gente está entregue para o lado escuro da sombra, a gente vai trabalhar para ele, a gente vai fazer coisas horríveis como o Jedi fez ali, matando criancinhas, fazendo aquelas coisas, a guerra contra todo mundo, fazendo aquelas coisas horrendas. E tirando do filme, aqui na nossa realidade também a gente vê. Dá para ver quem é que está trabalhando para ele. E aí, se a gente está vibrando, quanto mais alto a gente vibra, quanto mais rápido a gente vibra, mais a gente vai estar na vibração do amor, a gente vai estar do lado da luz. E como o professor Hélio Couto falou, também se a gente colocar o microscópio no que quer que seja aqui, na testa de uma pessoa, numa mesa, numa cadeira, numa árvore, e for abrindo, vai chegar no vácuo quântico, porque tudo é constituído de átomo, e tudo sai, emerge, tudo é emanado do vácuo quântico. E então, aí como eu quis trazer esse experimento exatamente para isso, eu vi também um vídeo do professor Hélio Couto que diz que só o amor pode mudar a vibração, a nossa vibração, pode aumentar a nossa vibração. E ele diz que é o amor que traz a harmonia. E eu vi ali no livro do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que eu estou fazendo agora no final de semana, quando Jesus Cristo, falando ali no capítulo do perdão, no episódio do perdão, conversando com Pedro, ele fala também que o amor, que o amor não prescinde da verdade, ou seja, o amor ele vem atrelado à verdade. E o Diabo, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, disse que a única coisa que ele tem medo é a verdade, mas ele também não está falando dessa verdade relativa, do plano do dual, onde eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dele. Ele está falando da verdade absoluta, essa verdade que acompanha o amor absoluto também, esse amor fraternal, esse amor incondicional que Jesus Cristo veio nos ensinar, atrelado a essa verdade incondicional, lado absoluto, onde tudo é o que é, onde tudo é luz, onde não há dualidade, é absoluto, é Deus ali. E se é Deus, só pode ser o que é de melhor, só pode ser luz, só pode ser amor. Então, é esse amor atrelado a essa verdade, então, é que a gente alcança, que faz aumentar a nossa vibração. E aí, nesse experimento, ficou claro, só de escrever a palavra amor e estar ali vibrando com o meu pensamento também nessa palavra, e escrever a palavra ódio, vibrar na palavra ódio ali para o outro, vocês viram o resultado do experimento. E é isso que eu queria trazer, tá, gente? Ficou agora absolutamente claro como é para mim o amor apego, aquele amor de quem não aceita que um ente querido vá partir, de todo mundo pode ir, mas o meu não. Aquele amor de quem acredita que ama, mas é apego. Se a pessoa quiser um dia deixar ele porque ela vai se sentir mais livre, ela vai se sentir mais feliz, não, tem que ficar comigo, isso é apego. Aquele amor também que as duas mães apresentaram lá na frente do sábio
rei Salomão, quando trouxeram as duas, diziam que eram mãe da mesma criança, e ele disse, então traz uma espada, eu vou dividir a criança ao meio. Aquela que tinha o amor verdadeiro pela criança, que era a mãe, o amor maternal que ela tinha, ela disse não, e a outra concordou. Então é esse amor então que o diabo diz que nos ajuda a nos alienar, ajuda a que a gente se aliene a ele. Ou seja, porque esse amor faz com que a gente perca a razão e a gente perca a força de vontade. Sem razão e sem força de vontade, a gente vai trabalhar para o lado escuro da força. É exatamente como mostra ali na série Star Wars, tá bom? Na série Guerra nas Estrelas. Então, gente, eu fico aqui nesse vídeo e trouxe então esse entendimento que eu tive dessa passagem do livro Mais Esperto que o Diabo, que eu concluí, e até o próximo vídeo. Então, eu fico super feliz se você tiver gostado desse insight, se trouxe mais clareza para você também, se você não tivesse também entendido com clareza, e espero que seja contribuição, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!